Uma coisa que vira e mexe a gente é perguntado, né? Eu acho que já gravei um pouquinho sobre contratos de projetos aqui na Mestre. Eu vi no Twitter recentemente um analista de SEO lá dos Estados Unidos, que eu acompanho, perguntou, gente, eu sempre recebo uma pergunta dos meus prospects que eu tenho dificuldades em responder. Ele trabalha com SEO e a pergunta número 1 que normalmente você tem na hora de falar no contrato é: você garante o posicionamento orgânico? E ele falou assim, gente, eu não tenho uma boa resposta para isso. E é extremamente comum que você vá fazer um contrato e alguém querer que você garanta um ponto um pouquinho mais fora da curva, né? Como, por exemplo, a pessoa quer que você garanta exatamente a data de produção de um site ou de um e-commerce. A pessoa quer que você garanta exatamente uma quantidade X de conversões vindos de uma campanha de mídia. Ou uma pessoa quer que você garanta que os seus artigos, os seus conteúdos vão trazer X visitas por mês. Ou, por fim, essa de SEO, de que você garanta posicionamento. Quando muita pessoa pergunta, eu quero tais palavras no primeiro lugar em até X tempo. Essa necessidade, vamos falar assim, dos empresários e tomadores de decisão, quando vão contratar um serviço digital, seja de uma agência, um consultor, um freelancer, eu acho que é uma necessidade de uma promessa forte, mesmo que ele saiba que a outra pessoa não vai cumprir. Eu acredito fielmente que o pensamento eu quero que a pessoa coloque no contrato que ela vai me garantir, e se ela não garantir eu vou ter o meu dinheiro de volta. E algo que eu, como dono de agência, tenho que falar para você, se você for um tomador de decisão que vai contratar a agência, tá tudo bem, você vai ouvir a verdade, e se você for dono de agência, você vai ouvir a verdade, e eu recomendo que você pregue a verdade. Primeira regra: não prometa coisas que você não pode cumprir. Por exemplo, você não pode prometer posicionamento no Google. Por que, Fábio? Por que não dá para prometer posicionamento no Google? Ah, meu Deus, tem que prometer alguma coisa para o cliente. Não, você não é o dono do Google. Você não sabe quando o Google vai otimizar, vamos chamar de otimizar ao invés de mudar, né? Otimizar o algoritmo para entregar uma melhor experiência para o usuário. Você não sabe como vai se comportar exatamente a forma com que você está desenhando o site. Você sabe que você vai melhorar a visibilidade, ou seja, o seu trabalho visa aumentar o acesso daquele cliente, mas não dá para falar quanto. É a mesma coisa, a gente já teve inúmeros prospects que pediram, falaram assim, eu quero uma projeção de vendas, né? E aí a gente fala, tá, mas para isso eu precisaria conhecer todo o seu funil de vendas. Por exemplo, quantas visitas você gera, qual é a taxa de conversão em visita em oportunidade, de oportunidade para venda, isso se for um processo mais consultivo, né, ter um vendedor falando, qual que é a taxa de fechamento dos vendedores, ou ainda se é um e-commerce, eu preciso conhecer quanto que você recebe de acessos por aquele tipo de canal específico, quanto que você consegue converter, quais são os produtos que mais convertem, para aí eu pensar em uma projeção. Mas nada que nenhum modelo assim é bom o suficiente. A gente já perdeu inúmeros contratos, até para compartilhar contigo, já perdemos inúmeros contratos porque chega a empresa e fala assim, não, tudo bem, eu vou fechar com vocês, mas eu quero que vocês coloquem uma projeção de vendas para o meu trabalho e eu não vou te passar nenhuma informação. Nessa hora você fala, pô, peraí, se eu não tenho nem taxa de conversão, nem ticket médio, eu não sei como é que funciona, não sei o seu histórico, como que você quer que eu faça uma projeção? É a mesma coisa que você falar para o arquiteto desenhar uma ponte, só que ele tem que desenhar uma ponte sem o lápis, sem papel. Aí não dá, não tem nem computador para fazer no AutoCAD, tá? Então, cara, ele não tem nada, você tira todo o recurso da pessoa, eu quero que você imagine uma ponte. Imaginar, eu também posso imaginar a projeção, né? Eu posso chutar qualquer coisa. E aí, quando você chuta qualquer coisa, o risco é você chutar muito para cima ou muito para baixo. Muito para baixo, o próprio tomador de decisão, empresário e tudo mais, vai chegar e falar para você, olha, tá muito ruim, tá muito baixa essa projeção, precisa ser melhor, senão não dá para fechar com você. E aí você fica refém do número que você colocou, porque aí ele vai pedir para você subir e você não consegue entregar aquela visão. Ou ainda quando você coloca muito alto, ele não vai falar para você que você não vai conseguir entregar, ele vai falar, ah, beleza, é isso que você tá me prometendo? Então tá bom, então é isso que você vai pôr no contrato.
Quando você coloca no contrato e não dá certo, ele pode acionar alguma cláusula de rescisão. E eu já vi inúmeros casos onde existia uma multa para a agência ou para o prestador de serviço caso ele não atingisse aquela meta. Então eu gosto de pensar em todas as variáveis e colocar que o meu serviço é um serviço que a pessoa está contratando basicamente as minhas horas de trabalho, mas não há garantia de sucesso sobre o meu trabalho, não tem como garantir. Mas o que eu posso falar para a pessoa é que o nosso trabalho historicamente traz resultado para os clientes. E aí a hora que a gente mostra um case, a hora que a gente mostra o nosso conhecimento, a hora que a gente entra no projeto e começa a fazer o trabalho, faz o planejamento, monta as campanhas, monta o projeto, aí dá para você trabalhar em projeções. Então o que eu vendo, né? A ideia que eu vendo para quebrar a grande objeção é: quando eu entro no projeto, mais ou menos com 3 meses de tudo rodando, dá pra gente usar uma base histórica e fazer uma projeção. Tem 2 clientes que acabaram de renovar aqui na Mestre, onde a nossa proposta de renovação foi mostrando exatamente uma projeção de crescimento num cenário inferior ali no caso, um cenário pessimista, um cenário normal, acompanhando os números, né, que estavam de taxa de conversão e tudo mais, e um cenário otimista. Então, quando a gente colocou esses 3 cenários, e a gente ainda põe a ressalva e fala assim, ó, pode ser que não dê isso aqui é baseado nos números, no histórico que a gente tem. Então esse é o cuidado que você deveria ter. E na parte de SEO, de tráfego orgânico, o que eu mais gosto de falar, como é que eu quebro a grande objeção, eu falo, eu não sou o dono do Google, eu não tenho como te garantir. Historicamente, o meu trabalho melhora a velocidade, a visibilidade de projetos. E além disso, tem um outro ponto, tem uma página específica do Google que o Google tem lá digitado, não confie em agências ou profissionais de marketing digital que prometem posições no Google. O Google tem o seu algoritmo, é ele que decide, e essas pessoas que prometem alguma coisa, elas estão tentando ludibriar o cliente. Então eu mando essa informação, eu falo, olha, além de eu falar para você que não dá para prometer, o próprio Google fala para não confiar em quem promete. E aí a decisão acaba sendo do empresário. Tem muito empresário, né, e tomador de decisão que já, mesmo vendo essas 2 informações, não optou pela Mestre. E aí não sei se você vai se lembrar, mas depois eu até recomendo que você assista o vídeo de clientes tóxicos. Eu acredito fielmente que depois de você falar que não dá para você fazer uma projeção assertiva, que não dá para você definir que você vai ter certos posicionamentos orgânicos, né, por exemplo, no trabalho de SEO, o cliente fala assim, mas eu não vou fechar com você se você não me prometer. Se você não botar no contrato, eu não quero fechar com você. Esse é o cliente que você fala, muito obrigado, mas nós não vamos fechar. Esse é o cliente tóxico. Esse é o cara que vai te esfarelar quando o projeto começar a andar. Esse é o cara que não vai pagar a sua mensalidade do serviço que você prestou porque você prometeu aquilo para ele. E tem várias pessoas que vão usar métodos diferentes, tá? Vai ter gente que vai falar que falou com o seu vendedor, tem gente que chega aqui, fala pro operacional que o vendedor prometeu tal coisa, aí a gente abre todos os e-mails do vendedor, todas as ligações do vendedor, porque elas são gravadas, e lá não tem promessa alguma. Então o mais importante é que a sua organização inteira, ou seja, sua agência inteira, tem que estar no mesmo tom de saber não prometer algo que não possa ser cumprido, algo que não seja nem, até no ponto não é nem que não possa ser cumprido, é algo que não seja plausível. Porque se é plausível, né, se você tiver taxa, se você tiver histórico, tiver tudo mais, beleza, dá para você pensar numa projeção. Mas todo analista de SEO sabe que é plausível você não prometer nenhum posicionamento, porque ele não controla aquilo. No dia, dependendo do dia, a gente pode oscilar no tráfego orgânico, lá no posicionamento orgânico, e pode ser que aquele cliente lá vá reclamar, ah, não estou mais no primeiro lugar, você disse que eu sempre estaria no primeiro lugar. Não dá para você garantir e aí você pode perder o cliente. Então eu evito ao máximo ter esse trabalho dentro do nosso comercial, e a gente sempre esbarra em alguém que acaba pedindo para você prometer algum sucesso em um contrato, para você assinar algum termo dizendo que aquilo lá está garantido. E aí você pode pensar, ah, Fábio, mas você falou aí de site no meio, de e-commerce no meio. Por exemplo, já teve casos de cliente que nos contratou, né? E por que eu não coloco prazos de criação de site, prazos muito bem definidos dentro da criação de site? Por exemplo, o cara assinou, 4 meses depois, impreterivelmente, o site vai estar no ar. Porque tem variáveis que você não controla. Se você controlar todas as variáveis, ou seja, cara, o site que você fizer vai ser colocado no ar daqui 4 meses sem qualquer objeção do cliente, beleza, aí dá para assinar. Mas já teve caso nosso onde 5 sócios tinham que aprovar cada uma das telas.
Imagina 5 sócios. O primeiro aprovava, o segundo aprovava, o terceiro falava, não tá bom, então volta. Enquanto isso, os outros nem olhavam. Volta, mexe. Aí o primeiro já não aprovava mais o que o terceiro falava. E cara, era uma zona. Era tipo 1 mês para todos os sócios conseguirem aprovar uma tela. Que normalmente a gente pede 3 dias úteis para os clientes. Como que eu consigo entregar um site num prazo definido, sendo que eu tenho essas variáveis adicionais? Ou ainda tem gente que acaba viajando. A gente tava brincando outro dia aqui, hoje é terça, né, o dia que eu tô gravando. Na segunda-feira a gente tava brincando que tem cliente que às vezes viaja, sai de férias, acaba entrando por alguma licença médica, alguma licença específica e não aprova o material que a gente precisa que aprove, né? E um dos dispositivos do nosso contrato, depois de alguns anos batendo a cara na parede, é escrito o seguinte: se depois de X dias que for pedido para você aprovar, você não aprovar, tem uma aprovação que eu aprendi com o meu jurídico, a palavra é tácita, né? Ou seja, cara, se o cara não falar nada, se a pessoa não falar nada, tá automaticamente aprovado. Você deu a oportunidade dela aprovar. Se ela não aprovar, não responder nada, dizendo sim ou não, tá automaticamente aprovado. Só com isso a gente conseguiu andar, né? E ainda tem outro dispositivo que diz assim: uma vez que algo está aprovado, seja no modelo tácito ou não, né? Aprovou, não dá para voltar atrás. Que esse é um dos maiores problemas de refação que existem também em projetos, né? E isso alonga o nosso prazo, a gente volta na questão de garantia. Então a pessoa vai lá e fala, no final, não gostei mais disso. Volta lá no início, refaz. Não, peraí, se você já aprovou até aqui, a gente não vai voltar. Então esse é um detalhe específico, só abrindo, fechando nosso parênteses aqui, sobre itens a mais de contrato, mas é a mesma lógica. Em criação de site, ou às vezes você tem problemas em um e-commerce de fazer integração com o ERP da pessoa, né? Um CRM específico que ela tenha também, ou com meio de pagamento. Às vezes, até essa empresa fazer todo o cadastro dentro do meio de pagamentos pode demorar um certo tempo que você não tem controle. É uma outra organização fazendo. Você depende de outras pessoas para mandar os dados, aprovar os dados. E se não for aprovado? Você que é o agente que está ali criando todo o ecossistema do site, você vai ficar à mercê daquele tipo de acontecimento que vai atrasar o seu projeto. Então por isso que eu acho importante, se você é um tomador de decisão, eu descontaria pontos de alguém que promete muita coisa, o que não é plausível. E se você for dono de agência, se você for um freelancer, se você for um consultor, o que você tem que vender é o seu entregável, é o teu braço, é a obra-prima que você cria e não garantias de sucesso, porque se você fosse dar garantias reais de sucesso, era mais fácil você ser sócio da empresa. Era muito mais fácil virar e falar assim, eu garanto para você que vai aumentar X% as vendas, então por isso vamos ser sócios, você não precisa me pagar, vamos dividir lucro. Seria muito mais fácil. Se eu tivesse o controle de tudo, seria mais fácil eu ser sócio de um monte de empresa e não um prestador de serviço. Então lembre-se, você é um prestador de serviço e não um sócio da empresa que você vai trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, clica aqui embaixo, se inscreve para receber vídeo novo. Não esquece de marcar o sininho, porque com o sininho você recebe a notificação, senão o YouTube não entrega para você e tudo mais. E se você estiver assistindo no Face, curte a página aqui, ativa também as notificações da página para você receber sempre em primeira mão ou quando a gente publicar um novo vídeo. Em ambos os canais, se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.